A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, jovens e adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, igreja, em nome de Jesus. Bom dia, boa tarde, amigos e amigas, ouvindo da palavra de Deus, neste dia de 9 de dezembro de 2024, que o Senhor nos preparou para falar a palavra de Deus, com muito amor para a igreja e para os amigos. 9 de dezembro de 2024, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Amados, vamos meditar na palavra de Deus e ver o amor de Deus para conosco, para com a igreja, o cuidado que Ele tem. Estará em 1 Coríntios 12, do versículo 27 ao 31. Nós vamos ler e vamos meditar para a glória do nome do Senhor. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres. Têm todos dom de curar, fala todos em outras línguas, interpretam todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Amados e queridos irmãos, vamos adentrar nesta palavra o amor de Deus para conosco, o cuidado que tem o Senhor para com o crente, com o irmão, com a irmã. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Você já imaginou, meu irmão e minha irmã, que nós somos membros do mesmo corpo? Individualmente, você é um membro do corpo de Cristo, eu também sou. No corpo de Cristo, não importa a posição do seu corpo, que você é no corpo, você é membro. E nem importa a minha posição. Mas chama a atenção, às vezes nós falamos, eu sou pastor, eu sou homem, ela é a mulher. Mas será que no corpo de Cristo, no conceito do Pai, qual é a posição sua? Será que você foi colocado no corpo de Cristo, um membro como um membro mais importante, pela sua humildade, por ser uma mulher pronta para servir, porque Jesus Cristo veio para servir. E Ele ama aqueles que servem, aqueles que amam, aqueles que renunciam a sua vida por causa dos outros. Nós vamos entrar em lugares aqui, nesse entendimento desta palavra, para você ver qual é o valor de um homem, de uma mulher para com Deus. Porque esse pastor fala muito das mulheres, porque as mulheres são mais simples, mais humildes. As mulheres se humilham diante de qualquer situação. Vamos ver no versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Vamos parar nesse ponto e vírgula. Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos. Por que Ele estabeleceu primeiramente apóstolos? Não tinha quase a igreja. Era pouco povo. Estava começando a formação da igreja não foi por pastor, foi por apóstolo. No original, o apóstolo não é o teto máximo, é o missionário, é a missionária. Lê o coro original. O apóstolo é o missionário que Deus enviou para viajar o mundo, para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para ganhar as almas. O apóstolo é o missionário. O apóstolo Jesus Cristo foi
o maior missionário na face da terra. Hoje, quando fala de apóstolo, eu sou o supremo. O apóstolo é enviado para pregar a palavra. É o missionário, a missionária que está na igreja, fazendo o quê? Exortando a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que custou o sangue do Cordeiro. Quantas coisas eu vejo dentro da igreja, exortações firmes que fazem irmãs chorar, jovens chorar, porque ninguém consegue, nem pastor, ninguém faz a obra de Deus do jeito que deve ser feito. Mas às vezes ficamos no púlpito, é o missionário de Deus, é o apóstolo, é o bispo. Eles não são nem crente. Quando eles pegam a posição de apóstolo, eles estão acima do pastor de todo mundo. E eles são os missionários enviados. Por isso Deus colocou primeiro os apóstolos, os missionários, para ganhar as almas. Em terceiro lugar, primeiro os apóstolos, em segundo lugar, profetas. Aí ele colocou em segundo lugar na igreja, quando os apóstolos ganhou as almas. O profeta, aquele que, no original fala, aquele que fala da parte de Deus por revelação, por vidência, está no original. Não é aquele que prepara a mensagem em casa para pregar, não. Esse profeta colocado na igreja é aquele que exalta a igreja, repreende a igreja, que se alegra com a igreja, que manda a igreja se consertar, que recebe visão de Deus para transmitir para a igreja. Foi o segundo colocado. Primeiro alguém para evangelizar, o apóstolo, o missionário, para ir buscar as almas. Agora tem o profeta para dizer para esse povo aquilo que Deus determina. Você está entendendo? Em terceiro lugar, mestres. Está entendendo? Em terceiro lugar, mestre. Quem são os mestres? No original, é os pastores e doutores. Aqui nós entramos numa área que nós estamos puxando a orelha dos chamados pastores. Minha irmã, você alguma vez entrou num consultório médico para se examinar? Não importa, digamos um médico ginecologista, que seja coisa íntima da mulher. E depois, quando você anda na rua, as pessoas sabem o que você falou, qual é o seu problema, porque o médico comunicou para os amigos, para as enfermeiras, para as assistentes. Você já ouviu isso? Não. O médico, tudo que faz ali é confidencial. Por isso ele chamou o terceiro na igreja para pastores e doutores. Quando você, minha irmã, quando você entra na sala pastoral, na frente deste homem, eu fico um pouco meio preocupado com a igreja. Sabe por quê? O médico, ele tranca a porta do sua sala com a mulher que entrou. Às vezes o seu companheiro fica lá fora. Os exames, tudo, ela faz tudo o que ele tem que fazer. Ele é o médico. Por que foi chamado um para pastores e médicos e doutores? Por que ele não pode sentar com a mulher, uma irmã, que é membro do corpo de Cristo, conversar com ela expor para ele as suas necessidades, as enfermidades que o assola, enfermidade na alma, dor no coração, infelicidade no relacionamento, sofrimento, desejos
tudo, ou abusos, ela tem que contar, ela não pode sentar com esse doutor, com esse pastor, e dizer para ele, meu pastor, eu sou assim, assim, assim. Como foi Ana para o sumo sacerdote? Eu não estou bêbada, eu não tomei vinho, eu falo aqui das minhas angústias, derramo a minha súplica aos pés do Senhor. Você não pode falar isso com o seu pastor. Então o pastor tem que voltar atrás, entrar na faculdade de Deus, que é o médico. Ele entra na faculdade, faz juramento, ele olha para você. Você não é uma mulher, você é uma paciente. Ele não está com desejo no seu corpo. Ele tem um juramento de fazer, de salvar a sua vida, de curar você, dar um bom-estar. Agora, para ele saber as enfermidades que assolam, ele tem que saber o porquê. Aonde começou essa enfermidade? Se foi de um acidente, se foi de um espancamento, se é angústia, o porquê nasceu essa angústia, você vai contar tudo para o médico. E ele vai dar o diagnóstico para você e passar a receita e a maneira que você vai fazer a dieta. O pastor tem que, para que ele possa ouvir e ajudar a irmã, ele é o médico da alma, da carne, do corpo. Quantas irmãs que têm problema de gastrite, de tanta angústia, tanta dor, tanto sofrer. E os médicos da igreja, os chamados pastores, não têm condições, porque se for conversar com a irmã infeliz e ela derramar toda a sua infelicidade, corre dois riscos. Se ele interessasse por essa irmã, for irmã atraente, com certeza ele vai ter ela na mão para continuar, para que consiga uma cantada, se aproveitar alguma coisa. Isso não é médico, isso não é pastor. Segundo lugar, se ele não interessar, ele tem na mão, ele vai falar para a esposa dele, para os filhos, para os obreiros, o esposo de tal irmã, ele tem que encostar ele, corta ele, não dê lugar. A irmã falou horrores sobre ele. Ela contou das suas angústias, da sua infelicidade. É maltratada, mas ela está diante de um médico, diante de um pastor. Por isso que Deus chamou em terceiro lugar o pastor e doutor, para ouvir, para compreender, para se pôr no lugar dessa irmã e desse irmão também, porque às vezes tem homem que está sofrendo, apesar que nós vamos hoje tratar com 10 pessoas, entre homens e mulheres. Nós vamos pegar então 10 mulheres e 10 homens, 10 casais, para tratarmos de infelicidade, de traição, de abuso, de sofrimento. E durante desses 10, 8 casal, 8 homens não assumem. Essa mulher não quer muita coisa. Eu trato ela do tudo que ela quer. Ela está falando da infelicidade. Quando há uma traição, o homem não assume, a culpa é da mulher que não deu conta dele, ou a outra que é Jezabel, mas nunca é dele. A mulher, quando erra, a primeira coisa que ela fala com lágrima, ela diz, eu errei. Aí senta com essa mulher, como médico, fala, você tomou esse remédio aqui sem contraindicação, por isso te fez mal. Por que você tomou? Falaram para mim que era bom. Assim a mulher angustiada, sofrida, humilhada, desesperada, aparece alguém soprando no ouvido, está entendendo? Parece que é bom, parece que faz ela feliz.
se aproveita dessa mulher, depois vira as costas e deixa ela mal falada. Quando essa mulher fala que errou, ouça, vamos falar, minha irmã, por que isso aconteceu? Ela vai dizer para você que estava angustiada, perdida, o seu esposo tratava mal, ponhava defeito no seu corpo, na sua veste, em tudo que você fazia, no amor, no carinho, em tudo. Ele não aceitava nada de você, sempre colocava pessoas em especial, outras pessoas na minha frente. E a angústia subiu, até que um dia apareceu alguém dizendo que eu era uma mulher maravilhosa, importante. E foi tanto, tudo que eu queria ouvir do esposo, ouvi daquele homem. Quando eu vi, estava envolvida. E ele me traiu também, se aproveitou de mim. E eu estou ouvindo e colocando-me no lugar dessa irmã. Será que se fosse eu, teria suportado tanto tempo? Não teria feito errado. Então, se eu sou um pastor, ouvi da irmã e pergunto para ela, você se arrependeu? Ela vai dizer sim. Sofri, eu sou pecadora. Você vai continuar, não, nunca mais quero isso. A Bíblia, minha irmã, disse que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, está perdoada. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, vai e não peque mais. Este é o remédio que o médico vai passar. Qual é a sentença? Eu vou passar para você uma receita. Ora a Deus, agradeça a Deus por Ele te abraçar. Peça a Ele que te dê graça para suportar e que você possa ser feliz um dia. E Deus vai te abençoar. E quando vou falar com o homem, ele não assume. A mulher é errada. Ou a outra que chegou é Jezabel. Quantas vezes eu tenho perguntado às mulheres, vocês levou capanga, revólver na mão para fazer esse homem ir para uma cama com você? Eu entendo que a mulher, ela sendo estuprada, forçada com a faca ou com o revólver, ela deixa o camarada se fazer as coisas. Mas o homem, a mulher tem, porque a mulher não precisa de ação, é só não precisa de reação, só de ação. Ela está ali disposta, o camarada que vai fazer. Mas o homem, para ter um caso, se põe um revólver na cabeça, aí não tem reação. Não tendo reação, não tem ação. Meus amados, o Deus deu o terceiro grupo aos pastores. Os pastores precisam voltar-se para Cristo, aprender de Jesus Cristo, as pessoas que ele encontrou sofrida, pessoas que ele encontrou abandonadas, lançadas fora da sociedade, homens e mulheres, Zaqueu, homem pecador, crente do povo de Israel desviado, tornou-se cobrador de imposto, entendeu? Homem rico, mas ele procurava Jesus Cristo. É a única família que Jesus Cristo disse, desce daí, Zaqueu, porque hoje me convém entrar na sua casa. Esse homem era ignorado pelo povo de Deus, ou seja, um crente desviado. Mas Jesus Cristo não ignorou. O outro foi Mateus, também um homem judeu, que era pregador, cobrador de imposto, desviado da casa de Deus, ignorado pelo povo de Israel. Jesus Cristo passou, olhou para ele e disse, levanta, Mateus, me segue, tem uma obra contigo. Escreveu o Evangelho. Pois nós vimos Maria Madalena. Ela não era, como o povo fala, uma prostituta. Ela tinha demônios. Essa mulher, terrivelmente atribulada. E Jesus Cristo, ela estava além da sociedade. Jesus Cristo foi ter com ela. Quando ela procurou a Jesus, ele expulsou 7 demônios, perdoou os pecados. E ela seguiu a Jesus Cristo até a cruz.
E se eles quisessem pegar ela, porque ela gritava e batia nos peitos, colocar na cruz no lugar de Jesus, ela ia com muito carinho e amor. A gratidão dela para com Jesus é muito grande. Por isso que eu falo, todo pastor tem que ter uma Maria Madalena, uma mulher para ajudar, para defender. Se lembra daquela mulher no poço de Sicar? Uma mulher também fora da sociedade, que teve 5 maridos, o 6º que ela tinha não era dela. Jesus Cristo foi ter com ela. Ele não foi, o pastor não pode levar grupos para conversar com a irmã, porque ele não pode marcar, controlar os lábios desse homem, dessa mulher. O mais que o pastor pode fazer é levar a esposa dele, e se a esposa dele passar para frente, ela é punida. Mas não é obrigado. O médico não leva a esposa dele para ficar sentada para ouvir ele consultar as mulheres, as jovens. Está entendendo? A médica não leva o seu esposo para o consultório para quando ele vai consultar um homem. Está entendendo? A médica ginecologista não faz a parte ginecológica só na mulher, faz no homem também. E o marido dela não acompanha. Cada um na sua função. Eu sou pastor da igreja. Eu tenho que ter consciência que eu fui chamado para pastorear, para rebanhar, para curar a enfermidade da alma dessa irmã. Se colocar no lugar dela. Se a irmã pecar e se arrepender, Deus perdoará. Você vai entendendo o que é ser pastor. Em terceiro lugar, eu coloco mestres. Depois, operadores de milagres. Veja bem, em quarto lugar, operadores de milagres na igreja. É um dom de Deus. Minha irmã, você pode receber de Deus autoridade para operar milagres, curar os enfermos. Ver milagre é ver os céus abertos, os anjos de Deus. Milagre é saber o que vai acontecer na eternidade com este mundo ou com a igreja. Está entendendo? Deus colocou em quarto lugar operadores de milagres dentro da igreja. Depois deu o dom de curar. A cura é uma coisa, milagre é outra coisa. Eu vou falar para você a diferença de uma cura para um milagre. A pessoa está canceroso. Jesus Cristo nos concede o dom da cura divina. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Jesus Cristo cura daquela enfermidade. O dom do milagre, eu vou impor as mãos na pessoa e o Espírito Santo vai ser sobre ele. Eu vou orar e o mar vai se abrir. A Bíblia diz que se tiver fé, dirás a este monte, sai da frente, atira-te no mar e ele vai. Isso são milagres. Milagres é aquilo que a medicina não pode fazer. Milagre é ressuscitar um morto, dar vista a um cego. Isto é operação de milagre. Levantar um paralítico. Milagre é fazer uma mulher estéril ser mãe. Isto é milagre de Deus. Milagre é fazer a vida de alguém que está condenado a 100 anos de cadeia sair pela porta da frente, como saiu Pedro, trazido pelos anjos. A diferença do milagre e do dom de cura. Entendeu? Socorro e governo. Socorrer e governar. Governar a igreja, governar a nação, governar um lar, governar um coração, governar a mente. É um governo, tá entendendo? Socorrer não é preciso ser enfermo. Ele pode estar com problema na alma. O irmão está triste, abatida.
Ah, o socorro tem que vir. Como eu vou socorrer minha irmã se ela não me procurou? Mas eu sei o nome da irmã. Eu tenho uma lista de irmãs e irmãos que perdeu um ente querido da família. A irmã perdeu seu esposo. Ela não perdeu, Deus o recolheu. Está entendendo? Eu tenho que socorrer no momento da angústia, da tristeza, tenho de conversar com Deus, orar a Deus. Se eu não posso abraçar essa irmã, eu devo dizer ao Espírito Santo que vai no leito daquela irmã, que abrace ela na sua casa, no seu trabalho, na escola, na igreja. Quando ela olhar para o lugar onde estava o seu esposo, se ele era um pastor, que a angústia bater na sua alma, abrace ela. Eu não posso estar ali, abraçar e dizer para a irmã, se acalma, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer. Isso é um socorro de oração. Aleluia. Governar, o governo de Deus. Governo de Deus na vida da irmã, do irmão, da casa, da igreja. Deus chamou o homem para ser socorro e governo. Minha irmã, você pode dizer tudo isso que está na Bíblia. A variedade de línguas. Não é todos que falam língua em várias línguas, mas a um foi dado também o dom de variedade de línguas. Se você fala em várias línguas, minha irmã e meu irmão, esse é o dom que Deus te deu. Abre-se as cortinas dos céus e você, abrindo seus lábios, você fala em língua dos anjos para a igreja, para o mundo, para quem estiver ouvindo. Às vezes você pode ser uma pessoa indulta, quase sem leitura, mas esse aqui está falando de milagres, dons divinos. Porventura são todos apóstolos. Todo mundo pode sair pelo mundo, pregar o evangelho, levar a Jesus Cristo. Todos podem fazer. São todos apóstolos. Se você tem seu esposo, minha irmã, se você tem seus filhos, meu irmão, se você tem sua esposa, seus filhos, você não pode ser apóstolo. Você não pode sair daqui e ir para Goiânia, para outro país, outro Nordeste, e deixar sua família sozinha. Tem que ter um governo na casa. Você ou o homem da casa. Porventura são todos apóstolos? Não, não são. Ou todos profetas? Não, não profetize. Se você não é profeta, você não pode profetizar. O profeta provém de Deus, a palavra para ele, a revelação divina para ele, para falar com a igreja, a necessidade da igreja. Está entendendo? A necessidade do irmão. Minha irmã, às vezes você tem um problema e o profeta recebe de Deus a revelação. Eu quero dizer para você, quantas vezes, misericórdia de Deus, ele me revela a angústia do irmão, um pecado por necessidade. A carne não suportou e a alma dela está só chorando, porque não é o Espírito Santo de Deus quem repreende, é o inimigo quem acusa. O Espírito Santo nos revela o problema da irmã, por que ela errou, e ordena que vai falar com ela. Quando abre a boca e fala, aquela irmã chora, você diz aquilo que Deus determinou. O Senhor se revelou sua fraqueza porque Ele te ama. Ele não vai te matar. Levanta e anda, porque Deus é contigo. São todos mestres. São todos mestres para ensinarmos. Eu vejo muito na igreja, muitos ensinadores, muitas pessoas querendo ensinar e falar, mas são todos mestres. Deus chamou alguns para mestres, outros para operadores de milagres. São poucos, irmãos, mestres e poucos operadores de milagre.
Operar milagre não é coisa simples. E eu vejo o pessoal falar, amados, você, minha irmã, é um milagre de Deus. Você pode receber de Deus o dom para ensinar, para ser uma mestra de ensinar as mulheres, as jovens, até homens, se você é mestre. O operador de milagres Deus pode te usar poderosamente. Sim. Tem todos os dons de curar? Também não tem. Por que eu vejo na igreja ou por falar? Não. Amados, Deus deu o dom de curar para a igreja, mas Ele chamou os obreiros. E os obreiros hoje, como são vaidosos, ele fala que a igreja está assim por causa da igreja que não crê. Irmãos, quando eu falo que Jesus Cristo vai curar, quem quiser vir à frente, Jesus vai curar hoje. Se você não crê, você não vem. Agora, quando você levanta do banco, vem na frente, dobra o seu joelho, aquilo que eu mando fazer, você faz. Eu oro e você vai embora e amanhã continua doente. Não é a sua falta de fé. Fui eu que ofereci uma coisa que Deus não falou e isso é pecado. Está entendendo? Não tem dele todos os dons de cura. Ó, fala todos em outras línguas? Também não. E às vezes tem pessoa cobrando isso na igreja, falando essas coisas, amados. Não é todos que falam em outras línguas. A Bíblia é bem clara. Interpreta todos? Também não. Tem que buscar esse dom. E você sabe por que esses dons não chegam na igreja? Você já imaginou, minha irmã, quando Deus está usando um vaso para falar com você, só você entende e sabe do seu coração, quem conhece o coração do homem ou da mulher, se não a própria mulher ou o próprio homem? Quem conhece os feitos, se não foi você quem pensou, quem falou, quem agiu? É o coração. A língua que eu vou falar para você, não importa, Deus sabe, só Ele e você sabe. Às vezes eu falo em língua para você, só sei que Deus está buscando um conserto com você. E ninguém entende. Deus usou poderosamente para falar com a irmã X, mas você entende qual foi o seu pecado, qual foi a sua fraqueza. Por que Deus na igreja não deu interpretação daquilo que Ele mandou falar para você em mistério? Porque Deus é poderoso. Ele não ia entregar você nas mãos daquelas pessoas dentro da igreja. Está entendendo? Quando Deus confia no profeta, Ele revela à noite, à madrugada, ao olhar para a irmã, para o irmão. Eu quero dizer para vocês que pela misericórdia de Deus já tive esse privilégio de conversar com a pessoa e o Espírito Santo revelar o passado, o momento, o futuro, o estado atual e o futuro. E eu chamar a pessoa para conversar. Mas tem que ficar eu e a pessoa. Deus confia a sua vida, minha irmã, a mim, se Ele confiar em mim. Se Ele não confiar em mim, Ele não confia. Por quê? Ele não quer que a igreja, o mundo saiba o seu problema, a sua luta, a sua angústia, a sua fraqueza. Até o pecado que você cometeu por necessidade. Tem todo o dom de curar, fala todos em outras línguas, interprete todos, não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Não é um dom só. Procura com zelo, minha irmã, os melhores dons que você lê, meditar nessa passagem. Eu quero dizer para você, o dom da profecia é espinhoso, mas é maravilhoso. Você salva almas da perdição se você buscar a Deus. O dom da profecia, o dom da revelação divina. Tem pessoa que está descendo ao abismo.
crente, pastores, obreiros, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, casais se desfazendo. Se você buscar os dons da revelação e da profecia, com sinceridade no seu coração, minha irmã, Deus vai te dar. E quando Ele te revelar, te mostrar, você não passa para ninguém. Você ora a Deus para que Deus te dê a interpretação de como abraçar. Já imaginou Deus revelar para uma irmã que tem uma irmã na igreja que está em pecado, atraindo o esposo, para você ir levar ela, falar com ela esta palavra? O caminho que ela está trilhando conduz à perdição. Portanto, Deus não falou para você falar para ela que ela vai para o inferno. Para orientar que o caminho que ela está trilhando conduz, mas se ela parar, retornar e voltar para o caminho da santidade, Deus a perdoará. Deus sabe por que ela trilhou esse caminho, por que ela fez aquelas coisas. Você, como um vaso, como um profeta de Deus, minha irmã e meu irmão, deve ter a sensibilidade que aquela irmã, aquele jovem, aquele homem, aquele pastor é uma alma. Lembra de uma alma, não lembra de um homem, de uma mulher. Lembra de uma alma valiosa para Deus. Se coloca no lugar dessa irmã, ou desse irmão, desse jovem, ou desse pastor. Imagina se fosse você, com a luta que esse irmão e essa irmã passou até cair neste buraco, está trilhando um caminho que conduz à perdição. Se fosse você gostaria de ser lançada no inferno? Ou você gostaria de ser abraçada e ter alguém, um sentinela, para dizer: volta do caminho, volta para o seu caminho primeiro, porque se continuar assim, esse caminho conduz à perdição. Os dons espirituais é para a igreja. Aleluia. E eu digo, sim, irmãos, nós temos muitos pastores. A consagração de pastores é como fazer pastel. Frita-se um monte. Eu nunca vi, uns 40 anos atrás, tanto pastores em adultério, em fornicação, tanto pastores metidos nos problemas no mundo, quantos pastores divorciados e pregando no altar, pastor que era contra, hoje ele casou com 2 ou 3 mulheres. Amados, a palavra de Deus, esse pastor não prega, não ensina a igreja contra o divórcio. Eu ensino a igreja que o divórcio é legal para o mundo, mas para a igreja não tem que ensinar para as irmãs e para os irmãos que não deve divorciar. A igreja não tem brecha para mim divorciar e casar com outra mulher. Salve se for por adultério. Mas eu tenho que ter uma consciência. Se eu sofri uma traição, será que eu cuidei da minha companheira ou deixei ela levar à beira do caminho para que passasse o pecador? Será que eu cuidei da minha metade, como diz a Bíblia? Ou será que ela estava entregue à rapina? Às vezes a mulher cai no pecado e a culpa é do homem. Aí ele quer trocar de mulher se por causa do pecado foi ele quem fez ela pecar. Tudo que ela queria receber do esposo, recebeu do outro. Elogio, carinho, até que caiu. Porque o marido tratava mal, é grosso. Então, aí quando o homem é crente, diz assim: eu pequei, eu errei, e eu não cuidei. E quando não cuida, o mato acaba com a lavoura. Os frutos não vêm. Minha irmã e meu irmão, o ano que vem vai ser um ano difícil. Deus vai tratar com a igreja, nos altares. Minhas irmãs,
mas Ele ama a igreja, Ele ama você, ama a família. Deus está preparando a igreja para levar para a glória. Seja santa, entrega a sua vida ao Senhor. Todas as suas necessidades, seus desejos, angústia, entrega ao Senhor. Lembra-se que Ele preparou uns para doutores e pastores, para examinar, para compreender. Aonde você estiver, se crê nesta palavra, você receberá os dons e a cura das enfermidades. Ora por essa nação, ora pelo presidente, pelos governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, Senado e juízes. Ora pelos adultos, prostituto, afeminado, estuprador. Ora pelo macumbeiro e macumbado. Ora pelos andarilhos. Ora pelos drogados, passadores de droga. Ora para os desviados da igreja. Ora pelos pastores, pelas ovelhas, pela igreja. Ora pela família. Ora pela minha família, porque são carentes das vossas orações. Ore por mim, que sou o menor do rebanho do Senhor, para no abrir da minha boca ser-me concedido a palavra. Que Deus assim o abençoe a igreja, as irmãs e os irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está enfermo, se crer, será curado. Pai querido e amado, Deus santo e glorioso, visita esse irmão que está num leito de enfermidade com câncer, que visita essa irmã, Senhor, que está com câncer, visita, Senhor, essa que está cego, que está paralítico, cura, Pai, neste momento. Ó Deus querido e amado, visita essa irmã que está com ansiedade, ó Deus, visita, Senhor, os ossos, os nervos. Ah, Deus querido e amado, visita a família. Guarda, Senhor, a casa dos teus filhos e das tuas filhas, meu Pai, debaixo das mãos poderosas do Senhor. Coloca anjos para guardar, Senhor, a minha casa e as nossas casas. Passa no sangue do Cordeiro no bar das portas. Deus abençoa a jovem, adolescente, a criança. Abençoa o pastor e o obreiro, as minhas irmãs. Eu agradeço a Deus pela vida da igreja. Te agradeço, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que crê será curado de todas as enfermidades. E ordeno a cura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.